Bom, então vamos resolver essa questão de química do vestibular da FUVEST, 2022/2023, caderno de provas é o X, e a questão é a 77. Então ele diz, poluentes orgânicos persistentes, que são os POPs, são compostos que persistem no ambiente por longos períodos, ou seja, são pouco degradados naturalmente, magnificam-se ao longo da teia trófica e provocam efeitos adversos à saúde e ao meio ambiente. Entre eles estão alguns compostos orgânicos clorados, utilizados como pesticidas e isolantes de chama. Uma das características dos POPs é que eles são pouco hidrossolúveis, ou seja, são pouco solúveis em água, com elevada tendência de interagir com lipídios. Então, eles interagem, eles solubilizam com lipídios que são apolares. Uma forma padronizada de se medir essa tendência é pelo cálculo do coeficiente de partição octanol-água, que seria KOW. Esse coeficiente representa a razão entre a concentração de um composto na fase de N-octanol e sua concentração na fase aquosa. Então seria o KOW é igual à concentração da espécie química solubilizada no octanol, dividido pela concentração da espécie química dividido pela água, após a mistura e separação das fases. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem que lembrar que o octanol seria um álcool e ele tem uma cadeia carbônica com 8 átomos de carbono. Então, ficaria CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono e a gente vai ter aqui uma hidroxila. Se a gente olhar, essa cadeia carbônica aqui ela é extensa. Esse grupo OH, ele é considerado polar. Mas como a gente tem aqui uma extensa cadeia carbônica de 8 átomos de carbono, numa forma geral aqui, o octanol ele é considerado apolar. Apolar. Por quê? A extensa cadeia carbônica, 8 átomos de carbono, ela se sobressai na polaridade da hidroxila. Então, o octanol ele é considerado apolar. Tá? Então, quando ele fala aqui pra gente, esse fator aqui, KOW, então seria a concentração da espécie química solubilizada no octanol, que é apolar, dividido pela concentração da espécie química que é dissolvida em água. Tá? Ele falou aqui pra gente que esses POPs, que esses compostos orgânicos persistentes, eles são pouco solúveis em água e eles interagem, eles são solúveis em lipídios. Então, se a gente tem essa relação aqui, que ele falou pra gente, que seria o KOW, essa concentração aqui, o CO, seria a concentração dissolvido em octanol. Então, o POP que ele falou aqui pra gente, esse POP ele é bastante solúvel em água, e solúvel em lipídios. Então, ele vai ser bastante solúvel em octanol, porque o octanol ele é apolar. Então, se o octanol é apolar e o POP vai ser bastante solúvel, então vai ter um valor alto do valor desse CO, que seria a concentração do POP dissolvido no octanol, dividido pela concentração do POP dissolvido em água. Mas ele falou pra gente que o POP é pouco solúvel em água. Então essa concentração dele solúvel em água vai ser baixo. Então se a gente tem uma grandeza, que esse alto valor do CO, baixo valor de CW, o que isso daqui vai implicar? Em um alto valor de KOW, alto valor de KOW.
Então vamos ver aqui, ó, o que ele fala. Ó, com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Por possuírem o KOW muito baixo, os POPs não se solubilizam nem na água nem no octanol? É falso. Ó. A gente viu aqui, ó, que o KOW será alto. Né? O POP ele falou que ele é solúvel em lipídio. Lipídio é apolar. O octanol também é apolar. Então ele vai ser bastante solúvel em octanol. Então ele falou, ó, por possuírem baixo, o KOW muito baixo, não, a gente já viu aqui que o KOW é alto. Então a alternativa A não pode ser. Alternativa B. O KOW não pode ser determinado para os POPs, pois o octanol e água são completamente miscíveis? É falso. Porque ó, o octanol ele é considerado apolar, baixa polaridade, e a água é bastante polar. Tá? Então o octanol não se mistura muito com a água. Tá? Então quando ele fala aqui que a água e o octanol são completamente miscíveis, é falso. Tá? Miscível é se misturar. Então a alternativa B ela é falsa. Vamos ver as próximas alternativas aqui. Seria a alternativa C. Ó. Uma vez que o POPs se magnificam, eles se aumentam a concentração ao longo da teia trófica, sua concentração é maior em produtores primários? Bom, esse item aqui envolve conceitos de biologia, né? Então, uma questão interdisciplinar. Na biologia, nós temos os produtores primários, né? Que são alimentados por... Quem come os produtores primários? São os consumidores primários. E quem que se alimenta dos consumidores primários? São os consumidores secundários. Quem que se alimentam dos consumidores secundários? São os consumidores terciários. E em alguns casos a gente tem até os consumidores quaternários. Então a medida Então ele falou, uma vez que o POP se aumentam ao longo da teia trófica, sua concentração é maior nos produtores primários? Não, vai ser maior nos consumidores terciários ou quaternários, tá? Então a alternativa C não pode ser, porque não seria a concentração maior nos produtores primários, seriam nos consumidores terciários ou quaternários. Então a alternativa C não pode ser. Alternativa D. Os compostos clorados são pouco solúveis em água, de forma que o NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, pode ser considerado um POP? Não, o NaCl é um composto inorgânico, tá? E o POP, ele falou no enunciado da questão que é um poluente orgânico persistente. Então o NaCl é um composto inorgânico, tá? Então o NaCl não pode ser considerado um POP, tá? Então a alternativa D não pode ser. Por exclusão, sobrou a alternativa E, que ele falou, ó, os POPs, os poluentes orgânicos persistentes, possuem o KOW elevado, a gente viu que esse KOW é elevado, solubilizando-se mais facilmente na fase orgânica, né, no caso aqui o octanol, o lipídio, por serem substâncias lipossolúveis, né, que são solúveis em lipídios. Então a alternativa correta para essa questão vai ser a alternativa E. Beleza? Valeu!